A equipe britânica de ciclismo de estrada passou quase 100 anos na mediocridade. Entre os anos de 1908 e 2003, eles ganharam apenas uma medalha de ouro e não venceram nenhuma vez a prova mais importante do ciclismo de estrada, a Tour de France. Os ciclistas britânicos eram tão ruins que uma das principais fabricantes de bicicletas da Europa se recusou a vender bicicleta para eles, com medo disso prejudicar sua reputação. Mas então chegou um treinador chamado David Brailsford e mudou tudo. Ele parecia ser um treinador comum, como outro qualquer, exceto pelo seu compromisso inabalável que ele chamava de agregação de ganhos marginais, ou buscar pequenos ganhos, melhorando pontos que eram aparentemente insignificantes. No primeiro dia de trabalho, David apresentou seu plano. Was then more of a philosophy than an actual tangible, it's this, and this. And basically the idea was pretty simple. It struck me that in all of the work that we were doing in trying to improve cycling performances, that actually if you strip back everything that you could think of and improve each one by a small percentage, a marginal amount, then when you clump it all together, you get this big improvement. A ideia era melhorar apenas 1% de tudo que envolvesse andar de bicicleta. Então ele começou redesenhando o selim das bicicletas para dar mais conforto para os ciclistas, colocou pneus mais leves para diminuir o peso da bicicleta, aqueceu eletricamente os shorts dos ciclistas para que os músculos trabalhassem em uma temperatura mais favorável para o desempenho. Além disso, ele testou vários tipos de roupa e túnel de vento para ver qual era mais aerodinâmica e acabou usando as roupas de um circuito fechado em circuitos abertos. Mas até esse momento, o que ele estava fazendo era normal em outras equipes. Não existia nada de incomum. Mas ele começou a se apegar a pequenos detalhes que as outras equipes não estavam percebendo. Então ele testou os colchões e travesseiros dos atletas para ver qual gerava melhor recuperação na noite, qual gerava melhor sono. Depois disso, começou a levar esses colchões e travesseiros para as viagens que eles faziam, para as provas, para os hotéis. Ele testou vários tipos de gel de massagem para ver qual gerava melhor recuperação muscular. E chegou até mesmo a pintar o interior do caminhão da equipe todo de branco para que nenhuma sujeira passasse despercebida e pudesse entrar nas engrenagens da bicicleta, atrapalhando o desempenho na hora da prova. E aí, os resultados chegaram muito mais rápido do que David esperava. 5 anos depois dele assumir, a equipe britânica ganhou mais da metade das medalhas de ouro na Olimpíada de 2008. E eles bateram vários recordes olímpicos e mundiais na Olimpíada de 2012 em Londres. E naquele mesmo ano, pela primeira vez na história, um ciclista britânico ganha a Tour de France. Mas como pode uma equipe que foi considerada medíocre por quase 100 anos se tornar uma equipe campeã em 5 anos? Por que mudanças tão pequenas podem provocar resultados tão grandes e como nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Que lição que a gente pode levar dessa história? Muitas vezes nós acreditamos que os grandes sucessos vêm de gestos heróicos, que o atleta mais bem-sucedido é aquele que se mata de treinar, que o empresário vencedor precisa trabalhar 16 horas por dia para ter sucesso, que para escrever um best-seller você precisa de uma espécie de iluminação divina. A estratégia de David de buscar apenas 1% de melhoria parece simples demais, mas será mesmo? Matematicamente falando, 1% de melhoria todos os dias significa se tornar 37 vezes melhor ao longo de um ano. Porque os hábitos se acumulam como juros compostos. E o que faz a gente abandonar um hábito é justamente a expectativa por resultados ou recompensas rápidas demais. Quando se fala em hábitos ruins, como comer fast food ou fumar, por exemplo, a recompensa é imediata. Você colhe a recompensa muito antes das consequências chegarem. É por isso que você continua com os hábitos ruins. E com os hábitos bons acontece o inverso. Primeiro você precisa pagar o preço para só depois, muito mais tarde, receber a recompensa. Comparecer na academia todos os dias por um mês parece não fazer diferença nenhuma para o seu corpo. E tomar refrigerante todos os dias por um mês também não. E qual dos dois hábitos é muito mais agradável, muito mais prazeroso? E o problema é que tanto os hábitos bons quanto os hábitos ruins trazem consequências exponenciais no longo prazo. O impacto causado por uma mudança de hábito é como mudar a rota do avião em apenas poucos graus. Se você estiver dentro do avião, você não percebe essa mudança. Mas isso pode significar destinos completamente diferentes, como Rio de Janeiro e Brasília, por exemplo.
Então não importa hoje se você é bem ou mal sucedido, não importa se você não tem o corpo que deseja, ou não tem a fortuna que deseja, a única coisa que importa é para onde os hábitos atuais estão te levando. Porque seus resultados, na verdade, são medidas atrasadas dos hábitos que você tem hoje, das coisas que você faz hoje. O sucesso é fruto de rotinas diárias e não de golpes de sorte. Imagina o sucesso como um cubo de gelo parado na mesa bem na sua frente. Você está numa sala gelada, a temperatura é negativa e você pode perceber a fumaça saindo da sua respiração. Então a temperatura começa a subir. Ela vem de menos 10 graus para menos 7, menos 4. E nada acontece com aquele gelo. Ele continua no mesmo estado, parado na sua frente. Mas a temperatura continua subindo. Menos 2 graus, menos 1. E ainda assim, o gelo continua parado na sua frente. Mas então, quando a temperatura atinge 0 graus e passa para 0,1, então o gelo começa a derreter. Apenas aquele 1/10 de temperatura é capaz de desencadear uma grande mudança no estado do gelo. E é assim que acontece em nossas vidas. Você espera que seus hábitos te façam evoluir de forma linear. Mas na verdade, para você ter uma mudança significativa, os seus hábitos precisam persistir e romper um determinado patamar. E esse é o patamar que James Clear chama de platô do potencial latente. Se hoje você está com dificuldade de criar ou abandonar um hábito, isso não significa que você perdeu sua capacidade de melhorar. Reclamar de ter se esforçado e não ter tido sucesso é a mesma coisa que reclamar que o gelo não derreteu até atingir a temperatura positiva. O trabalho que você faz hoje não é desperdiçado. Ele só é armazenado para liberar todo um resultado mais para frente. E quando você finalmente romper esse platô do potencial latente, o seu resultado aparecer, então as pessoas vão chamar o seu sucesso de sucesso repentino, que foi do dia para a noite. Porque o mundo não enxerga o processo, o trabalho duro do dia a dia, ele só enxerga o resultado. Nós ouvimos falar que a melhor maneira de ter sucesso é traçando objetivos específicos, certo? Mas a verdade é que todo mundo tem objetivo. O vencedor e o perdedor têm o mesmo objetivo de ganhar a prova. Todo empreendedor tem o objetivo de criar uma empresa que fatura milhões de reais. Todo mundo quer ganhar quando começa alguma coisa. Então a resposta é outra, na verdade. A resposta está nos sistemas. E qual que é a diferença entre sistemas e objetivos? O objetivo se trata de resultados. Eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero acumular R$1 milhão. Já os sistemas são as coisas que você precisa fazer para chegar até esses resultados. São seus hábitos diários. Então, para emagrecer 10 quilos, eu vou treinar de tal forma, vou comer de tal forma. E para acumular R$1 milhão, eu vou investir em ações, vou investir de tal forma, vou estudar, vou me qualificar profissionalmente. Isso é o sistema. E o sistema é um conjunto de processos, um conjunto de hábitos. Mas eu não estou dizendo aqui que ter objetivo não é importante. São os objetivos que te mantêm na mesma direção, que te mantêm na linha, que faz você dizer não para quase tudo que possa te tirar do caminho. Mas ter bons sistemas é ainda mais importante do que ter bons objetivos, porque são sistemas que vão te levar lá degrau por degrau. Trocar hábitos ruins por hábitos bons é realmente um desafio. E se torna um desafio maior por 2 motivos. O primeiro é que geralmente nós tentamos mudar as coisas erradas. E o segundo motivo é que normalmente nós tentamos mudar essas coisas de maneira errada. Existem 3 níveis como a mudança pode acontecer. Imaginem isso como camadas de uma cebola. A primeira camada da mudança é a mudança baseada nos resultados. Você quer perder 10 quilos de peso. Você quer acumular R$1 milhão. A maioria dos nossos objetivos, dos objetivos que você define na sua vida, estão associados a esse nível. Esse nível de mudança é totalmente orientado para resultados. Mas aí existe uma camada mais de dentro, a segunda camada da mudança. A segunda camada da mudança é baseada nos processos. Nesse nível aqui você se preocupa com o que vai fazer para alcançar aqueles resultados que você quer alcançar. Então você insere um novo tipo de treinamento na academia, você começa uma nova dieta, você começa a estudar sobre investimentos, você se qualifica profissionalmente para aumentar seu salário. É esse segundo nível de mudança,
que é um nível de mudança baseado em processos e rotinas. É nele que se encontra a maioria dos nossos hábitos. A terceira camada da mudança, que é a camada mais interna, ela é voltada para a identidade. Ela é a mais profunda de todas e é nela que está todas as suas crenças, sua visão de mundo, a sua opinião que você tem sobre si mesmo e sobre outras pessoas. A camada externa é sobre o que você ganha. A segunda camada é sobre o que você faz para ganhar. E a terceira camada, ela é sobre o tipo de pessoa que você é, o tipo de pessoa que você quer ser. A maioria de nós começa essa mudança de fora para dentro. Primeiro nós focamos no resultado que a gente quer, depois a gente pensa como que a gente vai atingir esse resultado e na maioria das vezes, 99% das pessoas nem considera a camada mais profunda que está relacionada à identidade. Só que James Clear explica que o caminho correto é o inverso. A camada mais importante que você tem que atuar primeiro é sobre o tipo de pessoa que você quer se tornar, sobre o tipo de pessoa que obtém os resultados que você quer atingir. E aí depois você define os processos e essas duas coisas vão trazer o resultado como consequência. Então imagine, por exemplo, duas pessoas resistindo a um cigarro. A primeira diz, não, obrigado, estou tentando parar de fumar. Porque ela ainda acredita ser um fumante recusando o cigarro. Uma pessoa que precisa parar de fumar, mas que ela no fundo é fumante. E a segunda pessoa diz, não, obrigado, eu não fumo. Essa pessoa considera que fumar fazia parte de outra vida, de uma vida anterior, que hoje em dia ela não é mais fumante. Qual delas você acha que tem mais probabilidade de parar realmente de fumar? Quando você não toma a decisão de mudar sua identidade, de se perguntar quem você quer ser, fica muito difícil adquirir novos hábitos, manter hábitos bons e eliminar hábitos ruins. Porque a sua identidade real, a sua identidade antiga, sempre vai sabotar esse processo nos seus momentos de fraqueza. Porque por trás de toda a ação que a gente toma, existe uma crença, uma opinião, uma visão de mundo. Dificilmente você vai persistir fazendo algo que não acredita, algo que vai contra os seus valores. Então você pode querer se tornar milionário, mas se você tiver opinião negativa sobre dinheiro, por exemplo, dificilmente você vai conseguir, você vai acabar se sabotando. Você pode querer ser uma pessoa atlética, uma pessoa mais saudável, mas se você for o tipo de pessoa que critica, que demoniza esse estilo de vida, provavelmente você vai buscar conforto na comida ou no sofá quando seu momento de fraqueza bater. Então essa identidade antiga acaba sabotando os seus resultados, os novos resultados que você deseja. Então o objetivo não é perder 10 quilos, é se tornar alguém saudável. O objetivo não é ler um livro, é se tornar um leitor. O objetivo não é acumular R$1 milhão, é se tornar rico. Primeiro você acredita ser, depois você cria a rotina, os hábitos que têm a ver com esse tipo de pessoa. E então você colhe os frutos e resultado. Porque o nosso comportamento não é nada além do reflexo de quem nós somos por dentro. Mas como criar essa nova identidade então? Como a identidade antiga é enfraquecida e como uma nova identidade é fortalecida? Existe um processo que o James Clear chama de a mudança de 2 etapas para mudar a identidade. Você não nasceu com nenhuma crença, nenhuma visão de mundo. Você adquiriu essa visão de mundo, essa crença através da sua experiência, dos ensinamentos de outras pessoas. Quando você arruma sua cama todo dia, você está reforçando essa identidade de pessoa organizada. E quando você treina todo dia ou se alimenta bem, você está reforçando essa identidade de ser uma pessoa saudável, de ser uma pessoa atlética. Quanto mais você repete um comportamento, mais você reforça a identidade que está associada a ele. Então ignore o ditado que diz que as pessoas não mudam, que elas são o que são. Na verdade, você pode ser o que você deseja ser, porque a palavra identidade vem do latim e ela significa o ser que se repete. Cada coisa que você faz ao longo dos seus dias gera uma evidência de que você é aquilo que está fazendo, aquele tipo de pessoa. Então o processo das 2 etapas de James Clear é: primeiro, decida quem você quer ser. E o segundo, prove para si mesmo todos os dias, através de pequenos hábitos, que você é aquele tipo de pessoa. Assim, antes de comer qualquer coisa, você vai se perguntar: uma pessoa saudável comeria isso? Uma pessoa saudável passaria o dia inteiro aqui no sofá assistindo televisão? E antes de gastar dinheiro com qualquer bobagem, você vai se perguntar: um milionário gastaria o dinheiro com isso? É assim que ele aplicaria o seu dinheiro?
E à medida que você for reforçando essa identidade através da repetição de pequenas atitudes, de pequenos hábitos diários, mais orgulho você vai ter de ter se tornado alguém que você admira. Você vai passar a defender essa identidade com unhas e dentes. E vai ser muito mais difícil perder aqueles hábitos bons que você adquiriu ou voltar para os hábitos ruins. Construir hábitos melhores não se trata de truques de vida. Não se trata de acordar às 5 da manhã, de só tomar banho gelado, de só usar camisetas pretas. Não se trata de medidas externas de sucesso, como ter um corpo sarado, ficar rico ou escrever um best-seller. É claro que os hábitos te ajudam a alcançar tudo isso, isso vai ser consequência. Mas hábitos são mais sobre ser do que ter. Porque você se torna os seus hábitos, e seus hábitos se tornam você. Então quem você quer ser? Qual o tipo de pessoa que você deseja se transformar? Então se lembre do que eu falei aqui hoje. Se lembre dos ciclistas britânicos e dê valor para melhorias aparentemente significantes, como 1% todos os dias. O sucesso vem de hábitos diários e não de golpes de sorte. E você precisa manter a persistência para romper o platô do potencial latente. E quando você finalmente romper esse platô, as pessoas vão dizer que seu sucesso foi do dia para a noite. Lembre-se do gelo. O seu esforço não é desperdiçado. Ele só é acumulado para gerar grandes mudanças depois. Ter objetivos específicos não é suficiente. Vencedores e os perdedores têm os mesmos objetivos. O que importa no fim das contas é o processo, essa atitude diária, é o que você repete todos os dias. E inverta a ordem da mudança de comportamento para adquirir hábitos bons e eliminar os ruins. Primeiro você começa pela sua identidade, lá no fundo. Depois você começa pelos processos. E aí você pensa no resultado, que ele vai ser nada mais do que a consequência de ter se tornado aquilo que você se tornou. Quem você quer se tornar? Qual o tipo de vida que você quer viver? E a partir dessas respostas que você vai pensar no que você precisa fazer para alcançar os resultados que esse tipo de pessoa alcança. Então quando você desejar qualquer coisa, pense no tipo de pessoa que alcança essa coisa. A primeira mudança vem da identidade. Se você gostou desse vídeo, curta e comenta aí para eu entender que eu preciso falar mais sobre esse tema. E esse foi o primeiro vídeo sobre o livro Hábitos Atômicos. No próximo vídeo eu vou falar sobre como criar hábitos melhores em 4 passos simples. Então fica ligado aí e se inscreva no canal. Valeu!